Olá, como vai? Tudo bem com você? Hoje o Alesp Cidadania vai falar sobre ecoterapia. Nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o gestor de saúde e esporte do programa Cavalgando com Amor, Fábio Borri. Tudo bem, Fábio? Como vai? Olá, Renata, tudo bem? Agradeço o convite, uma grande satisfação poder estar aqui contigo hoje. Muito obrigada. Eu quero destacar que aqui na Casa, na Assembleia Legislativa, tramita o projeto de lei 900, que autoriza o Poder Executivo a criar centros de terapia assistida por animais para atendimento a pessoas com deficiências e transtorno do desenvolvimento. Nesse momento, esse projeto encontra-se na sessão, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Mas o que é o programa Cavalgando com Amor e qual que é o objetivo dele, dessa ecoterapia? Conta pra gente. Renata, o Cavalgando com Amor é um projeto que nasceu de coração. Vem de uma história passada. Eu sou empresário na área de saúde, eu forneço mão de obra técnica na área de saúde para os municípios. E também sou criador de manga larga. Eu adoro o cavalo, desde criança, uma paixão dos 3 anos até hoje. E agora, devido a uma perda que nós tivemos em agosto, uma pessoa muito querida que faleceu, eu tive alguns embates com Deus, né? E depois de algum tempo a gente começa a ver que existiam muitas bênçãos na minha vida. Eu comecei a enxergar muitas bênçãos e eu precisava devolver isso para as pessoas que precisam. Então, um dia cavalgando na minha cidade, Amparo, interior de São Paulo, eu tive a ideia. Assim, se eu sou um gestor de saúde, sou apaixonado pela área de saúde, sou apaixonado por cavalos, pela criação de cavalos, por montaria, pela equitação, eu posso juntar os dois. Em cima de um cavalo, da minha égua, eu tive a ideia do Cavalgando com Amor. Então é recente o projeto? É recente o projeto tem aproximadamente 7 meses que ele nasceu. E com isso eu vi uma forma de devolver às pessoas que precisam um pouco dessas bênçãos que eu tive. Através do amor. Você fala emocionado. Eu falo emocionado. Porque eu tive a ideia, conversando com a minha esposa em casa, eu falei, nossa, que bonito, né? Você adora cavalgar com tanto amor. Eu falei, é isso, né? O Cavalgando com Amor é um projeto que ele já existia na minha cabeça. E agora eu posso operacionalizar isso daí. Então, desse amor, dessas bênçãos, surgiu esse projeto com o cavalo. Qual é o projeto em si? Eu trago para algumas crianças carentes, que têm prescrição médica, que necessitam da ecoterapia, uma forma de presente. Eu dou a sessão de ecoterapia para essas crianças. Então, nós temos uma equipe que avalia a necessidade. Isso lá em Amparo? Em Amparo, hoje. Eu tenho uma equipe que avalia cada criança, eu vejo a necessidade social dessas crianças e eu vou escolhendo, assim, esse pode participar, esse não pode, esse tem prescrição médica, esse não tem que aguardar um pouquinho. E o projeto começou a se desenvolver. Começamos com 2 crianças, 3 crianças, algumas já na fila de espera, e hoje eu anuncio aqui contigo que nós estamos abrindo a 4ª vaga para o projeto. Já tenho uma oferta também para Bueno Brandão, Minas Gerais, fiz uma palestra lá, que é um dos meus projetos sociais, das palestras. Eu ofereci para eles já uma vaga também para a gente abrir em outra localidade, mas hoje a sede do Cavalgando com Amor é em Amparo mesmo. Com quantas sessões semanais para essa ecoterapia a cada criança? Cada criança tem uma sessão semanal, que é o prescrito pelo médico, realmente, pela equipe multidisciplinar. Eles prescrevem sempre uma sessão semanal de 30 minutos, dependendo da criança. Agora vamos abranger adolescente também e adulto. Porque a ecoterapia, para mim, já é uma terapia, né? Eu ando a cavalo e me sinto muito bem. Existem muitos estudos dizendo isso, né? A efetividade do tratamento com os animais, com os cavalos principalmente. Em relação a essa questão, às crianças, qual a faixa etária que você abrange hoje? A ecoterapia, na verdade, ela teria prescrição a partir dos 3 anos. A partir dos 3 anos de idade, até as pessoas da melhor idade, da terceira idade, né? Meu pai não gosta de chamar de melhor idade, da terceira idade. Mas eu tive uma mãe que me procurou. O problema da terceira idade é subir no cavalo, né? É subir no cavalo, mas a gente consegue, tá? Tem alguns alunos de outros projetos que eu conheço, que assim, pro idoso é muito bom também. Tem um banquinho. Eu não posso falar muito, que às vezes, dependendo da altura do cavalo, eu também subo com o banquinho. Tá? Mas eu tive uma mãe muito emocionada, me procurou através do Instagram, falando que gostaria muito que a filha dela fizesse. Assim, então vamos fazer o seguinte, você procura a equipe, procura o médico, me traz essa prescrição, a necessidade dela, né? Ela chama Mariana, fala que é minha Marianinha. E a gente vê o que pode ser feito. Quando ela veio com a criança para eu conhecer, maravilhosa criança, ela tem 1 ano e 8 meses. Então ela não pode fazer a ecoterapia. Mas como eu sou um pouco teimoso e é minha paixão, Renato, o que nós fizemos? Contato com o cavalo.
Então, é uma terapia um pouco diferenciada para ela. E que problema essa criança tem? Ela tem uma síndrome rara, né? E a mãe pediu até para não trazer muito à tona no caso dela. Eu só falo que é Marianinha, não falo sobrenome, nada. Mas, assim, Mas tem problema de cognição, motor? Tem problema de cognição e motor, né? De fala, de desenvolvimento. Mas ela é uma graça, ela expressa emoção de uma forma maravilhosa, assim. Então, nós começamos o contato dela com o cavalo. Ela vai, ela passa a mão no cavalo, a gente coloca ela sentadinha em cima do cavalo, sem movimento. Era sem movimento. Agora nós estamos dando uma voltinha com o cavalo e a gente já vê a alegria. E é incrível quando você coloca uma criança, né, portadora de neurotipicidade, em cima de um cavalo. Porque ela pode estar no estado que for, ela senta no animal, dá alguns segundos ela começa a rir, ela relaxa. No caso, essa criança é muito pequena. Ela vai no colo de alguém ou é feita uma cadeirinha, entre aspas? Não, ela é amparada por 2 pessoas e um puxador. Todas as crianças, você tem o terapeuta, não fisioterapeuta, ela fica sozinha sobre o cavalo. Sobre o cavalo. Mas com um adulto a cada lado amparando. Sim, amparando. Né? Até porque você está desenvolvendo a parte motora dela. Do equilíbrio. Do equilíbrio, principalmente. Então, você tem que acompanhá-la de uma forma bem assistida. Tá? Então, fica um psicólogo, uma fisioterapeuta, né? Ou alguém da área, pode ser um enfermeiro também, um em cada lado, e um puxador treinado para o animal. São animais muito mansos, muito dóceis, aquele animal que qualquer pessoa monta nele e sai andando. Mas ela é toda assistida, de todos os lados. Com pônei não daria certo? Não muito. Alguns pôneis são bem bravos, né? Então, às vezes, eu até prefiro lidar com um animal de 600 quilos do que com um pônei. Né? Seria mais difícil para você domar, adestrar esse pônei para isso. E um cavalo que a gente fala para ecoterapia é um cavalo de 25 anos, 30 anos, que já está no finzinho de carreira dele, está mais calmo, né? Já foi condicionado a isso durante muitos anos. Então, você não pega um cavalo novo, um cavalo que tem uma índole um pouquinho mais duvidosa, um cavalo que dispararia, por exemplo. Jamais. Né? Então, a gente tem todo um cuidado de selecionar os animais. Em relação você falou que essa é uma aluna, e as outras 3 ou 4? Então, os outros 2 alunos, eles são autistas, né, maravilhosos, um caso muito bonito da cidade. Que idade? Eles estão com 5 anos, 5 anos agora. Desculpa, são 10 anos, são 10 aninhos. Tá? E a mãe adotou os gêmeos, então ela foi atrás, ela quis adotar, um caso muito bonito mesmo da cidade. Foi uma coisa que eu abracei, pela força da mãe e do pai, né, por tudo que eles fazem por eles, eu achei muito interessante. E começamos com eles. E assim, o desenvolvimento deles está maravilhoso. Primeira vez fui eu que fui até ajudar a puxar o cavalo, que é uma coisa muito pessoal para mim esse projeto. Né? E eles sentaram no cavalo ainda um pouquinho molinho, sabe? Sem muita coordenação, já rindo, né? E quando a criança ri, ela fica mais molinha ainda, que é um barato. E eu fui quarta-feira retrasada vê-los, para ver o desenvolvimento deles. E foi fantástico. Postura de cavaleiro. Já ereto, durinho, com o pescoço levantado. Então, você vê o desenvolvimento, você vê que é efetivo o tratamento. E isso dá mais força para a gente continuar. E mesmo sendo uma sessão por semana, e isso há 4, 5 meses? Há 4, 5 meses. Assim, é absurdo o desenvolvimento da criança em cima de um cavalo. E o que a ciência demonstra em relação a essa questão da ecoterapia? Porque você está iniciando agora, já cavalga há décadas, mas está iniciando agora esse processo. A gente tem aqui até mesmo esse projeto de lei no próprio estado de São Paulo. Eu acho que, se bem me lembro, a própria Polícia Militar do estado de São Paulo tem esse serviço de ecoterapia. O que a ciência fala sobre isso? O que você pode trazer para a gente? Já existem vários artigos científicos a respeito disso, né? Que o contato com o animal é muito efetivo para as pessoas. E agora saiu um artigo recente falando sobre a frequência do coração do cavalo, trazer a frequência do ser humano para dele. Então, o cavalo, através da frequência do coração, do sentimento, que a gente fala que transparece, ele traz para ele a pessoa. Então, às vezes está um pouco agitado, acontece muito comigo. Às vezes eu estou ansioso no trabalho, assim, gente, daqui a pouco eu volto. Eu vou para perto dos animais, né? Eu gosto de ficar ali, porque eles passam mais calma. Então, já é efetivo e já tem um estudo científico a respeito, né? Alguns médicos ainda contestam um pouco isso como uma atividade principal de terapia, mas já estão cedendo, né, à ciência realmente da efetividade desse tratamento. Em relação a essa questão, você costuma dar aulas, palestras sobre isso também, sobre a ecoterapia em si? Não, a ecoterapia em si não. Eu faço palestras como um projeto social. Eu tive uma carreira, né, como empreendedor, então fui da quebra até onde eu consegui chegar hoje. Não é muito, mas conseguimos esse bom desenvolvimento.
E eu já fui professor universitário, de graduação, pós-graduação. Então, depois do Cavalgando com Amor, eu falei, eu posso fazer um pouco mais. Eu posso levar um pouco mais. E professor universitário na área de administração? Administração, direito e gestão de pessoas. São as áreas que eu abrangia profissionalmente. Eu posso levar mais para as pessoas, eu posso levar um pouquinho do meu conhecimento e como eu cheguei onde eu estou. Então, a parte de empreendedorismo. Só que toda palestra que eu faço, seja sobre empreendedorismo, seja sobre a empregabilidade dos autistas, que é um projeto bem legal também, né, levar para as pessoas como é benéfico a contratação de um autista nas empresas, tanto para o autista, para as famílias, como para a empresa, eu sempre trago um pouquinho dessa minha história pessoal. E eu acabo falando do projeto Cavalgando com Amor, porque é um projeto realmente de coração. Sabe? Como é que você vê hoje em dia esse projeto que eu acabei de apresentar no início, que tramita aqui na Assembleia Legislativa, autorizando o Poder Executivo a criar centros de terapia assistida por animais para atendimento às pessoas com deficiência e transtornos de neurodesenvolvimento? Excelente, excelente. A gente levar isso, o poder público trazer isso de volta, que a gente faz hoje relativamente em paralelo, né? Querendo ajudar a sociedade. Então, o poder público vem para beneficiar muito mais pessoas até do que eu consigo fazer hoje. Políticas públicas assim são muito bem-vindas? Muito bem-vindas, muito mesmo. Para a comunidade, em geral, é muito bem-vindo, pela abrangência que traz. E pela experiência que você tem, pelo seu conhecimento, em que tipo de pessoas... Primeiro, se dá mais certo com crianças ou com adultos e quais os problemas de saúde que elas têm que são mais favorecidas pela ecoterapia, no caso? A ecoterapia ela consegue envolver todas as idades. A gente vê muito desenvolvimento de crianças e adolescentes, mas em adultos, idosos, principalmente em caso de depressão. É maravilhoso o resultado. Agora, pessoas portadoras de neurotipicidades, principalmente em crianças e adolescentes, têm uma efetividade ainda muito maior. Problemas de cognição, problemas motoros, né, de equilíbrio, a própria socialização das crianças e dos adolescentes se tornam melhores. Não existe também ecoterapia para adultos que sofreram problemas e que se tornaram com paraplegia, tetraplegia, e que aí então não me lembro se foi na ACD que eu cheguei a ver alguma matéria em relação a isso, onde eles adotam também a ecoterapia na recuperação desses pacientes vítimas de acidentes automobilísticos ou mesmo com armas de fogo? Sim, tem bastante. Eu não conheci, mas eu assisti o caso de uma moça sem movimento total das pernas, ela montando, fazendo prova de tambor. Né, assim, a alegria, o desenvolvimento, a desenvoltura dela em cima de um cavalo absurdo. Ela não começou montando dessa forma, então teve um trabalho de ecoterapia, né, com essa menina, moça, para ela chegar onde ela chegou. E assim, no resultado absurdo de competição, de prova. Muito bom. Tá? Aqui em São Paulo a gente tem duas hípicas, a hípica Santo Amaro e também a do Brooklyn. Elas são, você sabe se as pessoas podem estar indo passear de final de semana, ir com a família, ou até mesmo com uma criança que tem algum tipo de problema para ter esse contato, mesmo que não seja através de uma terapia? E se isso é importante? Sim, eu considero muito, Renata. Assim, minha família, né, minha filha e minha esposa não eram tão ligados aos animais, passaram a ser. Então, teve até uma união maior familiar em cima de um hobby. E eu acho que para todas as famílias isso é muito bom, porque o ambiente do cavalo, de quem cuida, de quem lida, de quem trabalha com isso, é muito familiar, é muito gostoso. Geralmente, as hípicas elas são abertas à visitação, né? E deixam ter esse contato de ir numa baia, ver um animal, conversar com um criador, conversar com uma pessoa que cria, que cuida dos cavalos. Então, eu acho interessantíssimo, né, que as pessoas procurassem isso, porque é um ambiente de paz, eu falo, é um ambiente familiar, é um ambiente muito saudável. Então, você ter esse contato é muito bom. Existem várias hípicas, né, que eu acabo frequentando em diversas cidades que têm essa abertura. Acredito que aqui seja muito parecido. Tá? E, inclusive, desestressante para o cuidador, né? Muito. Por ver, no caso, o paciente relaxar, né? Sim, tanto o paciente como para ver o desenvolvimento do animal, né? Eu tenho colegas que são cuidadores. Do cuidador, que diga o cuidador da mãe, o cuidador dessa pessoa com problema. Sim, sim, muito. Porque o desenvolvimento é muito claro, é muito visível o desenvolvimento. As reações são muito visíveis. Então, o cuidador, né, do ser humano, aí, digamos assim, ele é muito gratificante. E você falava de amigos. Amigos, mas são os cuidadores dos animais também. Os tratadores. Os tratadores. Porque eles se emocionam junto, de ver o ser humano junto com o animal, que ele está ali na lida do dia a dia, desenvolvendo, né, ter a reação que eles têm, ter o desenvolvimento que eles têm. Então,
Então, na verdade, para toda a equipe é muito gratificante. Você imagina para quem bola o projeto, né? Então, assim, é muito interessante. Agora, falando com você e você falando dos tratadores, eu lembrei de séries que tem no streaming dos encantadores de cavalos. Existe isso de verdade? Como é que é? Fala pra gente. Existe sim. Começou com um americano, Robert, eu não vou me lembrar o sobrenome dele agora, ele tem um livro, ele já esteve no Brasil fazendo treinamento com outros e realmente é incrível. E era coisa assim de ele pegar um cavalo bravo, um cavalo, né, numa condição natural e montá-lo em questão de 40 minutos a 1 hora, o que é muito difícil. Mas você tem pessoas que desenvolvem, né, que têm essa habilidade com o animal, que é interessantíssimo. A pessoa chegar perto, passa a mão no cavalo, entende como funciona, né, o pensamento, o instinto do animal e consegue, de alguma forma, dominá-lo. Isso é muito interessante. Então, já existe livro, que é real, a história desse autor. Ele veio ao Brasil, inclusive, né, uma das pessoas de Amparo, que é o nosso querido, a gente chama ele de Tio Kim, que tem o trabalho de equitação dentro da Hipocampo, que é a nossa hípica em Amparo. Ele fez curso com ele. E, assim, é incrível essa sensibilização que o ser humano tem com o animal. E o animal acaba se entregando, né, ao ser humano. E é verdade que a ecoterapia facilita a integração social? Por quê? Diversas formas. Primeiro que aumenta a autoestima das pessoas que fazem, seja das crianças, dos adolescentes, até dos idosos. Aumenta a autoestima porque você está dominando, né, de alguma forma, um animal de 500, 600 quilos. Você está sobre um animal que fez história no mundo, né? Você está cercado por pessoas que estão te dando carinho todo o tempo. Então, isso eleva a autoestima da pessoa. Ele passa a conversar mais. Até pessoas com muita dificuldade de comunicação, né? Já vimos crianças sair de uma ecoterapia e conseguir desenvolver alguma fala no caminho para casa, logo após. Então, assim, amo o papai, ainda me deixa bastante emotivo com isso. Mas você vê esse desenvolvimento e você vê o porquê. Então, por que socializa? Porque melhora a autoestima, melhora a condição da pessoa, ele começa a se comunicar melhor, perde a vergonha, né? Porque ele está fazendo um esporte, ele está desenvolvendo um hobby novo. E isso melhora muito a socialização, abre um campo de conversa para eles. Você hoje faz isso de forma voluntária, mas você pretende pedir emendas parlamentares, pedir apoio de parlamentares para esse seu projeto, Cavalgando com Amor? Renato, me questionaram isso há algum tempo atrás. Você quer parceiros? Até uma pessoa falou, cara, podemos montar algo com muitos parceiros. Nesse momento, não. Nesse momento é uma coisa muito pessoal. Está tateando ainda. Eu quero sentir, eu quero desenvolver. É como se fosse um filho para mim, né? Então, esse projeto nasceu por amor, ele está sendo assim, gerenciado com muito amor. Nesse momento, eu não vejo ainda um parceiro. Nada que impeça de eu crescer ainda mais e assim ter esses parceiros. Vai ser necessário uma hora, né? Porque a ecoterapia não é algo muito barato. Você tem profissionais, você tem cuidado com os cavalos, você tem o local. Então, enquanto eu tiver pernas para fazer isso crescer, eu vou fazê-lo sozinho. Mas depois eu vou precisar de alguns parceiros, sim. Você sabe dizer se aqui no estado de São Paulo e até mesmo no Brasil, quantos centros de ecoterapia nós temos? Quantos são públicos, voluntários ou privados? Hoje eu não sei te falar, são muitos. Muitos mesmo, assim. Muitas cidades, ou cidades que regionalizam de alguma forma, polarizam, outras, eles têm a ecoterapia. Ainda em desenvolvimento, não tão bem desenvolvidos em cidades pequenas, mas existem bastante, sim. Tem bastante profissional trabalhando, assim, não com projetos sociais, né, mas assim, alguma coisa do poder público, alguma coisa particular, né, você tem alguns profissionais fazendo. Mas assim, a eco está sendo muito divulgada no país, né? No estado de São Paulo, ela tem uma aceitação boa, então está se desenvolvendo bastante. Que para mim é agradabilíssimo saber disso, né? Voltando ao caso dos gêmeos que você falou de Amparo, que hoje tem 10 anos e que estão assim, que se desenvolveram muito em apenas 5 meses. Qual que é a história deles que você falou que toda a cidade os conhece? Na verdade, né, eles são gêmeos, eles moravam em Pernambuco, a família sem condições, e essa pessoa, né, ela queria adotar alguém com neurotipicidade, uma criança. E ela ficou sabendo desses gêmeos. E ela foi atrás, fez todo o processo de adoção deles, os trouxe com muita dificuldade, eles tinham muitas dificuldades. Eles vieram com que idade? Eu não me recordo agora, Renata. Se não muito pequenos ou médios? Não lembro se é 3 anos, 2 aninhos. Ah, eles eram bem pequenos, eu não me lembro certinho agora a idade deles.
Eu lembro assim, da história como um todo, toda vez que eu conversar com a mãe eu fico emocionado. Né? Mas é assim, comoveu pela força. Assim, eu vou adotar uma criança. Vou adotar uma criança com neurotipicidade. Bom, são dois? Eu quero os dois, eu não quero um. Né? Eu quero os dois. E é incrível, ela manda foto, às vezes os dois, tem as duas camas, os dois dormem juntos. Né? Você coloca no carro, eles estão juntos. Então a ligação é muito grande. Até chocaria você separar isso naquele momento. Né? E ela teve essa força. E na hora das sessões de ecoterapia, são 2 cavalos para os dois ou eles fazem em momentos, em horários diferentes? Fazem em momentos diferentes, um após o outro. Né? Então cada vez um vai primeiro. Um fica com a mãe. É porque daí dá briga, né? Daria briga. O outro fica com a mãe e o outro monta. Depois eles revezam. Depois de meia hora eles revezam. E é incrível. E a última vez que eu estava lá foi incrível, porque os dois saem dormindo. Já, quando sai do cavalo, já entra no carro e vai dormindo. Já. E eu faço a mesma coisa praticamente. De tão relaxado que fica. De tão relaxado que fica. Desestressa, tira a ansiedade. Para adulto é bom para depressão? Para ajudar na depressão? É recomendado também esse contato com o animal. É incrível, né? Eu já tive casos de depressão, a depressão a gente cura todos os dias, né? Mas assim, você ter esse contato, você sair num campo aberto, no meio de um pasto, com você o animal, você é uma boa companhia, alguns animais. Então, é delicioso isso, não tem como você voltar triste. Porque quem está montado, ele não está levando problema. Então, são papos descontraídos, assuntos gostosos, todo mundo rindo, e é sempre assim. Né? Eu não fui em uma cavalgada até hoje que tivesse um problema. Então você volta muito mais leve. Lógico, você não deixa todos os problemas de lado, mas você volta muito mais leve, muito mais forte para poder enfrentar os seus problemas. Esse que é o gostoso. Então, para a depressão é muito bom, né? Porque você fica mais tranquilo, você controla a ansiedade em cima do animal, até porque ele te leva a essa sensação de tranquilidade. Eu sou um apaixonado, eu sou suspeito para falar, porque é uma entrevista que eu fico emocionado o tempo inteiro, né? Por esse contato, por esse benefício que o animal traz. E por que a ecoterapia ela tem uma dissidência tão grande e, inclusive, facilita na aprendizagem das pessoas que têm dificuldades, aí, pensando no banco escolar? Por quê? Ele trabalha o seu organismo inteiro, na verdade. Quando você monta, ele trabalha o organismo inteiro. Desde o funcionamento do intestino, a sua circulação. A gente fala, e já está comprovado isso, que é um exercício cardiorrespiratório. Você melhora essa circulação, você melhora a oxigenação, você melhora a concentração. Porque quem monta um cavalo, e eu falei, um animal de 500, 600 quilos, quem monta um cavalo, ele tem que ficar concentrado. Por quê? Porque é perigoso. Né? Mesmo tendo os apoios laterais. Sempre. Você fica um pouquinho mais tenso no começo, mas você sempre está focado, né, na sua cavalgada. Então, traz mais habilidades, traz mais concentração. E isso acaba refletindo em outros setores, até para o trabalho. A gente volta mais concentrado, as crianças se concentram mais. Você tem naquele momento ali uma melhor... Até mesmo quem é neurodivergente? Até mesmo, principalmente. Né? É excelente isso daí. Porque muitas vezes não consegue desenvolver uma atividade física. Fazem as terapias, mas não é igual a gente, por exemplo, faz uma caminhada ou faz uma academia. E você montando o cavalo, você tem uma atividade cardiorrespiratória. Não é só o cavalo que anda, mas você tem a segurança da perna, do tronco ereto, do bracinho segurando. Creio ou não, quando você faz alguma força, você está, né, potencializando essa circulação e oxigenando melhor o cérebro. Então, transfere para outras habilidades. Muitas pessoas nos assistem aqui no estado inteiro, nos 645 municípios. Eles podem entrar em contato com você, com o projeto Cavalgando o Amor, até quem sabe você fazer uma fila de espera para atendimento? Podem sim. E qual que é o site? Eu tenho um Instagram, que é dr.Fábio Borri. Eu vou deixar depois escrito para vocês. Podem entrar em contato, eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E você recebe por redes sociais pessoas procurando, interessadas? Muito, bastante. Essa mãe mesmo que eu falei da Marianinha, né, ela entrou em contato pelo direct, pelo Instagram. E assim, como é muito pessoal, eu respondo todas. Então não tem ninguém que responde por mim. Se estiver falando lá, está falando comigo. E já perguntaram, Fábio, se precisar, tem que fazer com você? Não, você pode montar seu próprio projeto. Eu te mostro qual o caminho para você montar. O que eu quero é divulgar isso. Né? Divulgar os benefícios da ecoterapia e da necessidade de uma comunidade carente que não pode pagar por isso hoje, ter acesso também. Isso que é o importante para mim do Cavalgando com Amor. Porque uma pessoa com melhores condições, ela vai pagar um centro especializado, vai pagar uma equipe própria para fazer a ecoterapia. O que eu quero é levar para pessoas carentes, pessoas que não têm condições, né, de poder bancar, de poder prover isso daí,
eu entregar alguma coisa diferenciada, uma terapia diferenciada. E, Fábio, com essa sua expertise, outras pessoas, outros grupos, entre aspas, já estão lhe procurando para saber se você pode apoiar ou mesmo dar informações para a criação de novos centros em outras regiões? Sim, felizmente sim. Tem um grupo, se posso falar o nome, Renascer, que é da cidade vizinha de Amparo, Morungaba, que eu estou apadrinhando o projeto deles. São os meus vizinhos, né, e eu quero que eles desenvolvam. Então, estamos ajudando de algumas formas eles a desenvolverem o projeto em uma outra cidade. Se você está criando know-how, por que não exportar, né? Por que não espalhar, né? Compartilhar? A intenção é essa, a gente poder estar divulgando cada vez mais essa terapia e trazer para essas pessoas que não teriam condições a oportunidade, né, de melhora no seu dia a dia. Cavalgando com Amor surgiu de uma dor e agora você leva amor para todos. Exato. Olha, muito obrigada pela sua participação. Fábio Borri, você que é gestor de saúde e esporte, responsável pelo projeto Cavalgando com Amor aqui na Rede Alesp, que participou desse Alesp Cidadania. Eu que agradeço. Muito obrigado, Renata. Muito obrigada. A você, obrigada pela audiência. Rede Alesp, multiplataforma. Fique sempre ligado aqui conosco e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.